no que pedir, porque é o nosso crescimento. Não tem como a gente crescer de um dia para o outro. O Senhor, Ele pode fazer isso. Deus fez aquela planta para, né, recostar ele ali naquele momento. Mas o Senhor, Ele fez uma determinação a ele. Por que o Senhor, Ele secou a planta no dia seguinte? Para que Jonas tivesse compaixão. E quando eu falo de compaixão, a gente ter esse olhar, né, uns aos outros. A gente estava falando com o ministério, a gente estava conversando sobre isso, e a gente estava falando sobre o propósito de Esther, né, que a gente vai entrar. E a gente está falando muito desse olhar uns com os outros. A gente está tendo esse olhar, a gente está buscando esse olhar. Esse envolver, essa busca, esse querer, né? E essa vontade de estar juntos. E isso é muito importante. A questão de Jonas, né, de Jonas naquele momento ali, ele não teve compaixão. Deus teve compaixão ao povo, Deus fez uma ordenança a ele. A gente se alegra com nossos irmãos. Às vezes nossos irmãos têm conquistas, né? E às vezes a gente nem... O Léo, cara, o Léo é um que, tipo, cara, toda vez... Você pode postar um negócio que o Léo comenta. Né, Léo? É o cara, benção, irmão. Cara, tu é braba. Benção. Acho que isso é importante. A gente ter esse olhar para os nossos irmãos, né? Claro que, normalmente, tem alguns irmãos aqui que não... Tipo assim, compartilha para mim aí, né? Alguma coisa em relação a isso. Mas eu acho que, assim, muito importante esse olhar dessa compaixão. Estamos chegando no que eu quero dizer, tá? Planta. Jonas. Aonde Jonas errou nesse momento? Jonas, ele tinha o quê? Folhagens. Existia uma planta. E no outro dia não tinha mais nada. Jonas, ele não era findado em uma raiz. Jonas, naquele momento ali, ele só tinha aquela cobertura daquelas folhagens. Mas não existia um fundamento. Aquela planta ali, o Senhor determinou no mesmo momento. A gente, quando estamos com tempo de crescimento, a gente tem que pedir todo dia ao Senhor. Senhor, eu sei que é difícil, eu sei que o processo do crescimento é difícil para cada um de nós. Eu sei porque eu sei como eu tenho que, a cada dia, entender esse crescimento e todo dia eu tenho que tirar aqueles ramos secos. Às vezes, muitas das vezes, a gente está como o Jonas, irados, e o Senhor fala assim, eu vou tirar isso aqui. Eu preciso tirar essa folhagem, eu preciso tirar essa... Eu te dei, mas eu tenho que tirar para você entender. Sabe? E entra aqui essa questão da poda. Raizados profundas. E voltando aqui, vou ler um pedacinho aqui só para vocês entenderem. O que faz uma árvore buscar a raiz? E buscar o solo e a água. O que faz uma árvore buscar uma raiz, um solo e uma água? O que faz uma árvore querer tudo isso? O que ela não tem? Ela tem a falta na superfície do subsolo, ela só tem subsolo e superfície. Mas para que ela venha ficar firme, ela tem que ter raiz. Para ela fincar no solo, né, em relação a essa raiz. E Jonas foi diferente, ele não teve raiz aquela planta. Aquela planta nasceu um dia e no outro dia morreu. Porque ele tinha folhagens. E às vezes nossos medos, nossas folhagens nos impedem de alcançar muitas coisas, nos impede de alcançar muitos territórios. Quando eu falo de território, eu falo de compaixão, né? Eu falo de mim, eu estou falando que essa palavra é para mim, especificamente também, em primeiro lugar, porque o Senhor todo dia fala sobre célula comigo. Eu não estou falando de mim. E eu sei que é isso. É raiz. A gente tem que não só guardar para a gente tem que liberar. A gente precisa. E a gente precisa ter compaixão. Já viram algumas casas com raiz para fora? Algumas casas antigas, que tem aquelas raízes antigas, casas antigas, que tem os muros, tem aquelas raízes antigas, trepadeira, né? Não sei o nome que se dá dessas plantas. Casas antigas, muito antigas, que quebram até o solo na rua, ou quebram os quintais, árvores antigas, raízes
expostas. Muitos de nós temos raízes expostas. Não quer dizer que muitas dessas vezes tem que existir exposição. Quando existe a exposição, existe cura. Não tem como a gente tratar uma raiz quando ela não é exposta. Ela tem que ser exposta para ser curada. Claro que o ideal nosso ela é ser profunda e a gente saber que ela existe lá. Só que a exposição dessa raiz aparecendo, existe alguma coisa errada ou aquele lugar ali já não é... Aquele lugar ali está meio estranho para ela. Então eu tenho que pegar ela e eu tenho que colocar outro lugar. Ou se eu sei que ela está muito crescida, ou às vezes, eu vou fazer uma casa aqui, eu preciso cortar essa raiz. O que acontece? Você pode até cortar. Pode botar querosene, né, pastor? Pode botar muita coisa, né? Fogo, querosene, o que for. Só que lá no subsolo, lá embaixo, existe porque ela vai para onde? Para outros territórios. Ela vai crescendo, ela vai encontrar algum lugar rochoso, com água, com algum lugar e vai germinar de novo. Ela vai acontecer, ela vai viver, ela não vai morrer. Né? Ela pode até morrer especificamente se olhando para ela, né, ali queimada, mas ela vai renascer ali. Então, e nesse momento, como eu falei, né, Jonas naquele momento, ele não teve os frutos do Espírito, que é algo que a gente busca todo dia, né? E um desses frutos é o quê? Mansidão. Oh, Deus, eu preciso. Né? É um dos frutos, tem tantos frutos, gente. Se a gente pesquisar, a gente for ver quais os frutos que cada um de nós aqui precisa ter. Será que nós todos temos todos os frutos? Creio que não, né? Se a gente pensar, gente, eu não tenho todos, não. Se eu tenho um, meu filho, eu vou caçar. Eu vou caçar, hein, galera? Mas, tipo assim, mas os frutos do Espírito é algo que é muito surreal, é algo que é uma busca diária, é algo que a gente precisa alcançar. Mas são frutos, e são frutos que existem, são permanentes. Quando a gente busca. Nossa vida pode estar como a de Jonas. Entendendo como folhas, né? A gente está voando como folhas, né? Não estamos firmes. Tudo é exposto. Nada que você faz não é fundamento. Tipo, eu ministrar adoração não é fundamento. Eu ser intercessor não é um fundamento. Tipo assim, vai me salvar. Não vai me salvar. Eu estar na igreja não é um fundamento. O que é fundamento é a palavra do Senhor. O que nos alimenta, o que nos dá a raiz, o que nos faz crescer, o que não nos faz desistir é a raiz, é a palavra. Tudo isso que eu falei sobre fundamento, isso aí, nada disso é real. Nada disso eu falo assim, claro, a gente estamos servindo o Senhor. Só que o fundamento para eu não desistir, eu não paralisar, mesmo no medo, porque existe a raiz do medo. E isso não é porque existe a raiz do medo. Muitas das vezes é o medo de voltar. É o medo de não querer, tipo, voltar para algum departamento. É o medo de não querer trazer a palavra. É o medo de não querer estar junto com os irmãos. É o medo. Só que isso é uma raiz exposta que tem que ser falada. E é uma raiz que tem que querer ser tratada. Não tem como os nossos pastores tratar nossas raízes se a gente não fala. A gente se não expõe. E se a gente não expõe, eles, né, vêm lápis, né? São os podadores dessa terra. Vou botar lá atrás. Mas é verdade, né? Poda para crescer, né? Deus está mostrando a Jonas que para voltar ao propósito dele. Temos que voltar todos os dias ao nosso propósito. Eu sei que é muito difícil voltas. Até porque Satanás é tão sujo que ele fala assim, vai voltar de novo? Vai fazer isso de novo? Tem certeza? Olha, os olhares, hein? Eu acho que fulana vai falar que tu... Então, são propostas satânicas para paralisar a igreja do Senhor. Até porque a igreja ensina, os pastores dão a liberdade, né, de estarmos dentro da adoração em si, que nossa igreja é uma igreja de adoradores, e a gente temos essa liberdade de estarmos diante do Senhor todos os dias. E nós temos que entender que temos nosso fundamento de raiz em Deus. Nossa raiz não está
fincada em homens. Claro que temos nossos pastores como, né, como os nossos líderes espirituais, nós temos referências nele, mas se Deus me livre, os pastores têm que ir para missões e para fora do Brasil, o que acontece com a igreja dele? Eu sei. Então, se prepara. Será que nós vamos ter esse fundamento de raiz? Que isso nos coloca à prova. Nos coloca à prova. E nós temos que entender. Essa palavra, falando porque veio para mim, tá? Veio para mim. Eu gostaria que, para finalizar, que foi breve, tá? Finalizar Jeremias. Bora lá. Esta aqui é a árvore que Deus quer para nós. Jeremias 17, 5. 17, 5. Nós não queremos ser mais folhagens, nós queremos ser raiz. E eu estava me lembrando hoje, eu não consegui pegar na palavra, mas eu estava com a palavra já, né, na minha mente já sobre raiz, até porque o Senhor está ministrando no meu coração sobre esse tema, já tem desde julho. E eu estava lembrando lá dos Cafanchen, que eu estudei lá desde criancinha, né? Acho que todo mundo estudou. Se lembra? Não, mas aí na época da Emily ainda não. Quando tinha uma árvore de goiabeira lá, tinha uma árvore de goiabeira, muito antiga lá. Eu adorava comer goiaba, aquelas goiabinhas de... Qual era aquela frutinha antiga? Não, é tipo coquinho, era um coquinhozinho que comia. Amêndoa! Era árvore de amêndoa, isso. Cara, adorava ficar ali na escola, ali no recreio, ali naquela árvore. Remete à infância, né? Então, aí, quando se formei, fui para outra escola. Mas toda vez que eu passava ali nos Cafanchen, tinha aquela árvore enorme. Eu, poxa, olha, a infância. Oh, eu comi pra caramba coisa ali. Aí, com o tempo, começou a fazer uma obra e começou a cortar. Aí eu comecei a ficar triste, né? Poxa, a árvore, estava dando aquela árvore, dava sombra no recreio, que era um sol, só tinha aquela árvore para dar sombra. Aí poxa, cortou. Aí começou a construir ali. Aí hoje, Deus falando comigo, Deus falou comigo assim, será que existe raiz ali ainda? Aparentemente, olhando ali agora um prédio, a gente acha que não tem nada, né? Aí eu fiquei pensando assim, realmente, às vezes a gente vê a aparência e a gente acha que não existe nada ali. Mas existe ali algo profundo ali. E é ali que o Senhor quer nos colocar. Às vezes não precisa você mostrar para o seu irmão que você é o santo dos santos. Até porque a gente, realmente, essa semana, eu falei com as meninas, esses meses, eu falei com as meninas, realmente eu entendi, né? Eu entendi realmente que eu não sou robô. Eu achava que eu era robô, tá? Que eu não precisava, que eu me resolvia sozinha, porque a gente foi, vamos dizer, doutrinado a se resolver sozinho. Então, foi realmente um treinamento de guerra para se resolver sozinho. E chegou um tempo que Deus falou assim, você não vai, porque você precisa de pessoas, você precisa. E Deus me fez me colocar para eu poder entender. E naquele momento lá eu estava com a raiz de medo. Né? E eu falando com as meninas, e o Senhor falou assim, filha, entenda que mesmo que você acha que, tipo, não está vendo nada, eu estou metendo lá no profundo. E eu estou fazendo você entender que a raiz está percorrendo. E foi isso que aconteceu. E a raiz foi crescendo. E aí foi crescendo. Porque eu sei, se eu não tivesse raiz, eu não tinha estrutura. Os processos, eles são permitidos para passarmos. Isso é real. Dizendo para você que você não vai passar por processo. Só que eu gostaria que você passasse essa noite entendendo que mesmo nos processos você tem raiz. Não se coloque como pequeno. Ai, mas Rose, eu não... Você tem. A gente tem um fundamento em Deus, só que eu sei que cada um de nós tem um processo de quê? De crescimento. A árvore de Jonas não tinha um fundamento, porque ela foi feita para aquele propósito, só para dar sombra para ele, e Deus depois tirou.
Só que nós temos o nosso crescimento com o tempo. A gente não pode deixar isso para trás e a gente achar que isso não é nada. E quando eu botei aquele louvor para poder desconstruir um pouquinho, é para a gente trazer a lembrança que existe 2 solos. Existe o solo fora e existe um solo que Deus quer te colocar dentro, que é dentro da água. Porque lá também faz, ali acontece a raiz. Eu posso cuidar de uma plantinha aqui, regar ela, posso fazer tudo. Mas se eu pegar um feijão, alguma coisa, jogar aqui na água, aqui, ó, esquecer dela, ela vai acontecer, vai ter uma raiz. Vai acontecer uma coisa bem profunda. E vai para onde? Para o profundo. E quando chega no profundo, não tem mais vez. Não tem como tirar. E o Senhor está querendo nos levar para esse profundo, mas esse profundo mesmo que você vai com medo. Mesmo no medo. Eu sempre falo assim com as meninas, vai no medo. Vai no medo. Sabe por quê? Que no medo a gente não para. Porque se a gente parar no medo, como aconteceu também comigo, eu ia ficar. Mas a gente tem que comer, porque temos que aprender, tá? E a palavra de hoje foi sobre isso, tá? Que a tempestade revela quem você é. Amém? Glória a Deus. Amém? Som. Tá dando para ouvir legal aí, pessoal? Tá estranha a voz? Não, né? Oi? Eco. Ah. Pessoal, eu não sei, quem tem um telefone em acesso aí rapidinho? Algo que essa semana eu fui ministrado com algo semelhante. Acho que bambu japonês. Quem já ouviu falar do bambu japonês? Alguém pode colocar aí rapidinho aí? Bambu japonês. Água, filha. Tu falou que a árvore precisa de água. Eu ia pegar até algo que a pastora cortou lá. A pastora cortou coentro e cebolinha e botou num copo d'água. Cresceu num copo d'água. Não está crescendo, pastora? Obrigado, filha. Vamos lá. O bambu japonês, também conhecido como bambu metake. Aí a gente entra um nome aqui que nem hebraico é. É uma planta popular em um paisagismo de jardinagem, apreciada por suas folhas largas e verdes. É uma planta versátil que pode ser utilizada em cercas vivas. O vaso... Deixa eu ver aqui. Eu estava pesquisando, eu não sei se é esse aqui mesmo, filha. Acho que é bambu japonês. Colocou aqui, deve ser essa referência, mas o que acontece? Se eu não me engano, eles que ficam, não sei se é 7 anos crescendo, sem crescer, semelhante ao cedro do Líbano, que ele fica primeiramente as suas raízes. E depois, dentro de 9 meses, ele cresce mais de 40 metros. Mas o que acontece? Tu imagina você regando, cuidando de algo aproximadamente. Eu vou pegar essa referência. Obrigado, tá, Emily? Eu vou pegar e vou dividir com vocês. Tu achou? É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Sim, o bambu. Ele continua crescendo, embora mais lentamente no início. Após seu período inicial de crescimento, ele se torna mais evidente, com a planta podendo atingir... Não, ele chega dentro, se eu não me engano, de 9 meses. Eu vou pegar, vou dividir com vocês, para a gente não perder tempo. E que aponta para o cedro do Líbano. Pessoal, algo aqui que eu quero... Que quando a Rose leu, em especial Deus falou assim, poxa, você quis punir e julgar um povo que não sabe discernir qual é a sua mão direita e a sua mão esquerda. Amém? Eu preciso dar atenção de vocês, porque com a palavra dessa, Deus traz alinhamento, mas Deus também traz juízo. E o juízo inicial será lançado sobre a igreja. O que acontece? O que eu preciso atender? Não sei, eu sei que é asiático. Eu vou pesquisar e vou dividir com vocês. O que acontece, pessoal? Olha só. Por que ele falou de Nínive? Era um povo
que era um povo hostil. Amém? Era um povo inimigo. Por que ele cria essa revolta? Porque os seus pais, os seus heróis foram mortos pelo povo de Nínive. Mas o povo de Nínive não ouviu falar da bondade do Criador. O que acontece? Quando você tem o seu Deus só para você, irmão, as pessoas, às vezes, elas não vão ter uma postura de adorar o teu Deus. Porque você não expressa quem é o seu Deus. Amém? Essa responsabilidade cai sobre quem? Você pode ser responsável ao ponto de dizer sobre mim, sobre nós. Nós nos tornaremos responsáveis. Porque se tem um monte de pessoa que cria resistência com o cristianismo por causa do meu comportamento, a culpa é minha, pô. Eu sei que nem todo mundo, assim como a gente usa essa expressão, nem Jesus agradou a todos. A gente não está aqui realmente para agradar a todos. Mas o que acontece? Eu sei que ele constrangeu a todos em amor. Talvez muitas pessoas não vão se agradar do seu jeito, mas eu sei que muitos podem, todos precisam ser constrangidos através do seu amor. Agora, o que acontece? Eu trago também isso uma reflexão, pegando a sua palavra. Ó, isso é sério. Quantos aqui já sentiram o poder de Deus, a glória de Deus? Levanta a mão, por favor. Eu preciso da sinalização de todos aqueles que já sentiram a unção, a certeza. Então, irmão, é um caminho sem volta. Apóstolo Paulo diz isso aqui, ó, é melhor que não conhecesse. Porque todos nós que conhecemos e desfrutamos dessa verdade, sabe o que nos torna? Responsáveis. Uma coisa é alguém que visita aqui a igreja, que parte para a pista, vai usar droga, matar, roubar. Outra coisa é você entrar, desfrutar da unção, declarar que ama a Deus e depois desse processo todo você partir para aquele lugar. E além do mais, você ser omisso. Porque são várias as características que Deus sempre vai dar. Ele vai dar aqui, ó, dentro de um plantio, o joio e o plantados no mesmo lugar. Um dá fruto e o outro não. Quem será cortado e lançado no fogo? Outro detalhe, quando ela fala, sobre raízes expostas, João Batista, no momento de alinhamento, ele diz o quê? Eis que o machado já a raiz das árvores, sem fundamento. Irmãos, olha só, a igreja brasileira ela foi infestada de religiosidade. Na terça-feira a gente teve uma reunião, em especial houve uma unção específica do presbitério de um guerreiro, e eu queria que você aplaudisse o Senhor pela vida do nosso presbítero Felipe. Pode de pé aí, Felipe. Deus liberou uma unção, Deus me constrangeu a derramar essa unção específica sobre a vida dele. Mas o que acontece? Pode sentar, filhão. E se prepara que tu vai orar pelo final do culto, tá? Vai orar daí mesmo, em voz alta. O que acontece, pessoal? Uma coisa é alguém que não sofreu nenhuma experiência. Igual isso aqui, ó. A misericórdia do Senhor sobre a vida do Alencar, eu vou expor. Foi tanta. Porque a única coisa que eu entendi quando o Alencar entrou aqui armado, quando o Alencar parava aqui, afrontava eu, Iago, pedia para encher copo de cachaça, parava ali armado. Lembra? Ele está resolvido quanto a isso. Enchendo o saco, puxou a arma aqui, falou que ia dar um tiro no pé do Alencar. Mas o Alencar, de fato, tinha sofrido o impacto da plenitude da presença? Foi isso que fez com que ele estivesse aqui. Agora, se eu parto para a pista com os mesmos comportamentos e volto às práticas do passado, a Bíblia diz que aquele que entra e sai, depois o que acontece com ele? Volta mais 7 demônios. As práticas, os atos se tornam piores, porque o inimigo sai. E ele, o que ele diz? Preciso voltar para minha casa. Achando ela varrida e ornamentada, o que ele diz? É momento de fazer festa. Tem como você fazer festa sozinho? Não. Tu vai trazer os teus parceiros. E você vai querer, olha só, dentro do ambiente dos bons, sempre quando você vai fazer uma festa, tu quer chamar quem?
os bons. Agora tu traz esse princípio de bondade para a malignidade de Satanás. O diabo de garfo de mais pequenininho, o menorzinho, ele vai chamar os diabos com o quê? Com os garfos maiores. Você consegue entender? Porque você é uma média de quem você anda. Com quem você anda, cara? A igreja. Sabe por que a igreja está fraca? Por causa da mentalidade. E terça-feira, o assunto foi isso aqui, ó. Eu fiz uma pergunta. O que falta para o pessoal dos intercessores aqui, aos intercessores? Falta orar mais. Falta buscar mais. O que falta para a igreja? O que está faltando para a igreja? Mais atitude. Sabe o que acontece? Porque se eu só fico vida de oração e só vida de busca, eu vou fazer da igreja, sabe o quê? Um ambiente igual de monge. Todo mundo vai se tornar monge, irmão. Vamos ficar no mantra. E o que vai mudar? Que testemunho eu vou dar quando eu tiver que ir para a pista? Quando eu tiver que ser tentado? Quando eu tiver que ser provado? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha família. Todos vocês. O problema é que o que acontece? Nós não estamos sabendo ser espirituais naqueles lugares. E qual é o fruto? Lembra do que você falou? O que você leu? O povo não sabe qual é a mão direita e a mão esquerda. Mas eu quero jogar um peso de responsabilidade para vocês. Todos vocês sabem. Todos vocês sabem. Amém? Então, irmão, não pode se dar como enganado. Não tem como se dar como inocente. Porque independente dos processos que nós passamos, lembra do... Eu vou pegar a referência. O cedro do Líbano, primeiramente, ele cresce para onde? Firmando as suas raízes. Depois que ele firma as suas raízes, aí sim, ele criou estrutura para saber lidar, sabe com o quê? Com o que você disse, com a tempestade, com o vento. O cedro do Líbano. Por quê? É uma grande referência. Agora, muitos de nós, irmão, eu lembro de uma, acho que não sei se é louvor, não sei. Onde eu passava, às vezes cantava uma musiquinha assim, ó. O vento vem, a palmeira, o vento vai. Alguém já ouviu isso? O vento vem. É palmeira, né, Paula? Vai ao chão, o vento vai. Ela retorna. Irmão, tá vindo o vento, o nego já tá deitando, pô. Sem raiz nenhuma. Ainda dá trabalho para alguém chegar e implantar ele de novo. Porque se preocupa com a morte dele. Muitos de vocês, às vezes, querem se dar de morto. Aí gera trabalho para alguém chegar e te plantar de novo. E vem o vento, e o que acontece? E planta de novo. E vem o vento, e o que acontece? Fica difícil. É enraizada. Eu vou pegar e vou dividir essa referência com vocês. Amém? Eu vou estar pedindo aqui agora a gente, a igreja, debaixo de um privilégio do nosso presbítero. Ora aí pela igreja aí, presbítero. Ora daí mesmo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Sim, Pai. Sim, Deus. Oh! Oh! Sim, meu Pai. Ora capatarara chocomondorori andarala. Ore candere xerere bereri andere la 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 la. Ore candere la 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 la. Oh.
Amém? Irmão, a gente não está num templo Shaolin, não, pô. De todo mundo ficar isolado, recebendo doações, comida dos outros. Ficar... Não, cara. A gente precisa partir e lidar com os maiores desafios que possam surgir. Que testemunho a gente vai dar? Aí o que acontece? Irmão, vou acampar no monte. Tu vai, pode acampar, irmão. Mas isso vai mudar o que na tua vida? Jesus só se isolava para sair da multidão, pô. A questão é que pegamos esses hábitos e costumes como doutrina. E como temos que lidar com a dificuldade, e aí? De lidar com as pessoas que vão te perseguir. E aí, o que você vai fazer? Vai ficar só dentro da igreja? É muito bom, pô. O tempo que você pudesse se isolar. Por isso Deus escolheu o Shabá. Nós estamos num Shabá. O dia específico para se isolar. Bambu, Moçó. Leia aí, pastora. Escuta aí, pessoal. Então, eu vou pegar essa referência depois. Eu sei que eu ouvi isso e não foi à toa. Acho que, se eu não me engano, é um papo de uns 7 anos, tu não vê nada. Tu vê isso aqui, ó, uns 10 centímetros. E daqui a pouco, dentro de 9 meses, ele vai para mais de 40, se eu não me engano, metros. Tu imagina um algo crescer em 40 metros. Rápido. Sabe por quê? Eu trago isso para esse tempo que nós já criamos raízes, cara. E o crescimento precisa ser rápido. Por que nós não crescemos? Hã? E dentro desse tempo, sabe por quê? Deus, de certa forma, não estou jogando aqui. Eu peço para que vocês guardem o coração de vocês. Porque se ele foi colocado como exemplo, é porque sabe o que acontece? Eu chego aqui, eu acompanho. É o primeiro a chegar. Tu acha que Deus incomodou de ungir ele à toa? É o primeiro a chegar. Ó, tem 4 filhos. E a maioria das crianças são pequenas. E a mulher está tomando conta lá. No dia da reunião eu perguntei, e aí, o seu marido é um homem de Deus? Deus já está trabalhando nisso há tempo. E ela, não, eu não duvido que o meu marido é um homem de Deus. Ah, mas eu tenho um filho pequeno aí, ele trabalha também. Todos nós, cara. Reginaldo, veja Reginaldo faltando culto? Vê Reginaldo descompromissado? Hã? E tu acha que às vezes esse homem não chega aqui cansado, não? Com os problemas, com as contas a pagar, com obra, um montão de coisa fazendo. Tu acha que não? Então a gente precisa, irmãos. Entendeu? Os céus estão vendo isso. A gente pode inventar uma desculpa, um argumento, mas não, irmão. Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Aí ele vai diferenciar o justo do injusto. Amém? Pessoal, a gente vai estar ofertando. Não sei se depois eu vou elaborar um negócio desse aqui também para a gente botar o vaso aqui. Levinho, aproveitar, botar o meu presbítero para trabalhar, pegar aquela torre levinha ali. Foi ele que pegou lá no carro. Pai,
apresento a vida de todos os ofertantes, primiciantes, dizimistas, os corações voluntários diante da tua obra. Eu peço para que o Senhor possa prosperar os teus filhos, Senhor. E o meu pedido é para que não falte nada, Senhor. Tanto dentro do âmbito espiritual, na área da saúde, na área financeira. Eu peço para que haja a tua cobertura, a tua proteção, que a prosperidade seja desatada na direção dos teus filhos. E muito obrigado pela vida de todos, Pai. Que as janelas dos céus estejam abertas, que as tuas potentes mãos estejam protegendo, blindando, guardando. Libera os teus anjos de guerra estarem acampados ao redor dos teus filhos. E, Pai, muito obrigado pela tua bondade. É o que eu te peço. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê shalom. Shabbat shalom. Amém? Raízes. Ó, não é igual a mamoeira, não. É mamoeira. Mamoeiro. É mamoeiro, né? Poderoso Deus. No meu tá mamoeira.